Então tá, meus amigos, acabou o jogo. Acabou o jogo agora. Não vou começar a falar sem antes pedir pro pessoal dê o like, se inscreva no canal, façam comentários, tá? Então assim, ó, olha, eu montei algumas coisas ali com as coisas do Inter ali, alguns, né? Uma cuia de chimarrão do Inter, um guarda-DVD ali, um livrinho da história do Inter, um com a minha história ali, os amigos do Vico, um jogo nosso, e aquele grande distintivo ali é uma sacola que eu ganhei da empresa em que eu comprei, de uma firma que eu comprei esse moletom aqui, de uma loja, tá? Eu até tenho o nome dela, eu vou pegar o nome para falar ali. Mas não sei onde é que foi. Não sei onde foi. Não encontrei ali. Eu achei que já estava ali em cima da mesa, mas não estava. Mas, assim, ó, eu tô decepcionado. Tô muito revoltado, inclusive. Mas vou pedir, não sei antes, deem o like, se inscrevam no canal. Eu vou dizer assim, ó, esse jogo do Inter contra o Vasco hoje, o Inter saiu jogando com Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Cleiton Sampaio e Bernabé, Thiago Maia e Bruno Henrique, Wesley, Gustavo Prado, Alan Patrick e Borré. Esse foi o time que saiu jogando. Depois entrou, no lugar do Bruno Henrique, entrou o Tabata, no lugar do Wesley entrou o Raikkonen, do Gustavo Prado entrou o Carboneiro e do Alan Patrick entrou o Vitinho. Essas foram as alterações feitas no jogo. Agora, vou dizer uma coisa para vocês, né, cara? O Inter veio derrotado do vestiário para dentro do campo hoje. Eu duvido que o trabalho de vestiário hoje contra o Vasco tenha sido aquele tendel que eles fazem sempre quando ganham os jogos, eles mostram para nós daí no YouTube. O vestiário antes do jogo e papapá, eu queria ver esse de hoje. O do intervalo não, porque o do intervalo deve ter pegado fogo, né? Mas o de antes do jogo, esse eu gostaria que eles mostrassem. Porque o time do Inter veio, todo mundo falando que ia vir time misto, que ia vir os reservas, porque não sei o que, papapá, eles vieram com o time titular. Só veio o Gustavo Prado, que não vinha jogando como titular, e um zagueiro lá no lugar do Vitão. No mais, veio o time titular. Veio o Cleiton Sampaio e o Gustavo Prado. Só. O resto veio tudo titular. Mas vieram para dentro do campo achando que o jogo estava ganho. Achando que não precisava jogar para ganhar o jogo. Tem horas que se tu fizer um mistão quente lá, um misto bom e coisa mais pop alguns jogadores e tal, e bota, porque aqueles que ficarem que são titular vão se desdobrar porque sabem que não é o time titular. Agora bota todo o time titular e vem sem compromisso nenhum. Qual que vocês acham que era o compromisso dos jogadores hoje, quando começou o jogo? O Vasco teve 60%, 70% de posse de bola e nós 30% no primeiro tempo. Isso diminuiu um pouco, porque depois que nós tomamos gol, aí eles resolveram jogar. Aí começaram a pegar bola e pra cima e tal, e coisa. Primeiro eles perderam o jogo, para depois tentar jogar. Me desculpe, gente, mas eu tô decepcionado. Aí tem... mas é que hoje não era contra o Fluminense. Contra o Fluminense é outro jogo, a pegada vai ser outra, a vontade de dos jogadores vai ser outra. Eles sabem que se não jogar, não ganham o jogo. Agora, hoje eles achavam que não precisavam jogar e iam ganhar o jogo igual. Infelizmente tem isso lá no Inter. Onde é que está a motivação de um time que entra em campo se arrastando como o Inter entrou hoje?
Onde, aonde que tá? Quando tomou o gol, eu disse, vamos não ganhar o jogo. Porque depois de tomar o gol, aí nós ir para cima, nós vamos dar espaço para eles. Pode até eles fazerem o segundo, fizeram, só que estava impedido. Mas vou dizer assim, ó, não existe um time entrar em campo achando que o jogo tá ganho e entrar e ganhar o jogo. Não acontece. Quando parece que não tem ninguém lá no Inter com essa visão de que jogo fácil é o jogo que tu tem que mobilizar o teu time. É o jogo que tu tem que entrar na mente do teu jogador. É o jogo que tu tem que dar motivação para os teus jogadores. Falar com a garra, com pegada, com tesão. Coisa que o Inter não tinha. O Inter estava hoje com a mulher da mais linda do mundo. Só que broxou. Foi assim. Não conseguiu. Por quê? Porque achava que estava ganho o jogo. Achava que não precisava jogar para ganhar. E isso aconteceu e deu uma demonstração de que se tu não entrar mobilizado, tu não ganha. Olha, cara, eu tô com tanta raiva, cara, eu tô com tanta raiva. Eu tô revoltado, não é revolta, sabe? De ver o que eles fazem lá no Inter. Era para subir hoje, era para acabar hoje com 23 pontos. Não, daí nós temos 21 só, com o Vasco em casa, que nem o Grêmio perdeu para eles, conseguiu perder para eles, daí nós quase perdemos o jogo. Meu Deus do céu. Eu vou dizer para vocês assim, ó, eu tô tão indignado que eu inclusive esqueci de montar o esquema aqui de montar o esquema para poder fazer o vídeo direito aqui, né, cara? Eu vou te contar, né? Eu tô nos pés da égua. Eu fiquei tão invocado com tudo que aconteceu que eu até de me preparar melhor aqui para fazer o vídeo, de tão fora da gaiola que eu fiquei. Mas, gente, o que adiantou o Inter se desdobrar e segundo tempo e correr e coisa arada e todo, se nós não conseguimos virar o jogo? Porque nós subestimamos o time do Vasco. Nós achamos que o time do Vasco nós ia jogar 11 contra ninguém. E aí tomamos o gol e aí foi difícil de dar a volta por cima. Eu vou dizer, eu já disse esses dias em um vídeo, aquela gritaria que o Roger faz e que a direção faz, aquilo ali não é mobilizar jogador, não é motivar jogador. Motivar jogador é falar com emoção, é falar... Não, gritaria não é emoção. Gritaria não é emoção. O jogo de hoje era o jogo que precisava falar com o coração. E aí poderia fazer diferença. Agora, eu acho que hoje nem a gritaria não saiu lá dentro do vestiário. Eu acho que hoje não teve aquela mobilização com o D'Alessandro, com o Roger no griteiro que faz. Não. Acho o Roger um bom treinador, mas acho que a parte motivacional não é ele que tem que fazer. Não é ele que tem que fazer a gritaria. E ninguém deve fazer gritaria. É alguém que fale com o coração, com emoção. E isso nós não temos lá no Inter. Infelizmente. E aí eu vou dizer para vocês assim, ó, mesmo que jogue muita bola, mas acho que vai ser difícil, principalmente passar pelo Flamengo. O Fluminense, tudo bem, porque não tá ganhando de ninguém mesmo, sabe? Então até pode, mas mesmo assim, se não tiver um time com tesão, com garra, com pegada, pode acabar acontecendo de não passar. E aí,
eu vou dizer para vocês assim, ó, vocês olhem, eu anotei aqui uma série de coisas aqui, ó, para falar. Eu vou até colocar ali em cima do... Aqui. Eu anotei uma sequência de jogos do Inter que tem daqui para frente. Hoje, esse jogo contra o Vasco aí, 1-1, para mim foi derrota. 1-1 para mim foi derrota. Esse ponto nem deve somar lá para nós. Nem deve. Porque foi uma vergonha o que o Inter fez em campo hoje. Uma vergonha. Eu fico com vergonha. Se eu tivesse lá no estádio, eu ia gritar o tempo inteiro, vergonha! Eu fico com vergonha de ser torcedor do Colorado para ver o que aconteceu no começo do jogo hoje. Primeiro tempo do time hoje. Se arrastando em campo e se negando de jogar futebol. Mas daí assim, olha a sequência que nós temos e olha os adversários. Dia 30 agora nós temos o Fluminense pela Copa do Brasil no Beira-Rio. Dia 3 de 8, no dia do meu aniversário, dia 3 de agosto, dia que eu faço 72 anos, o Inter joga contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Dia 6 de 8, Fluminense, jogo de volta lá no Rio pela Copa do Brasil. Tá ainda definido, ainda não está definido o horário de jogo, ainda não está definido. Desse jogo de volta aí contra o Fluminense. Daí dia 9, 3 dias depois, nós temos o Bragantino, lá em Bragança Paulista, pelo Brasileiro. Depois nós temos 3 jogos contra o Flamengo. Flamengo e Inter, pela Libertadores da América, lá no Rio. Depois o jogo de volta aqui, o jogo com o Flamengo lá dia 13 de 8, tá? Pela Libertadores da América. Daí depois dia 17, nós temos o jogo de volta aqui contra... Mas daí é pelo Brasileiro. E aí depois dia 20, o jogo de volta da Libertadores da América contra o Flamengo também. É 3 jogos a fio. É um lá no Rio, pela Libertadores. Depois um aqui no Beira-Rio pelo Brasileiro, dia 17. E depois dia 20, contra o Flamengo aqui pela Libertadores, o jogo de volta. E aí, dia 23, nós temos o Cruzeiro, lá em Minas Gerais. E dia 31, nós temos o Fortaleza, pelo Brasileirão. Cruzeiro e Fortaleza pelo Brasileirão, depois dos Jogos da Liberta. Então, eu anotei isso tudo aqui para poder falar nesse vídeo hoje aqui, porque eu tava com o pé atrás no jogo de hoje, e não era de medo do Vasco. Era de saber que ia faltar mobilização para o time do Inter para ganhar o jogo. Infelizmente, a gente passa vergonha às vezes, torcendo para o Inter, dentro do Beira-Rio. Ah, agora vão achar a chuva. Ah, porque o Vasco teve sorte. Não, não teve sorte. Eles tiveram, foi desrespeito. O Inter não respeitou o time do Vasco. Por isso que não ganhou o jogo. Então tá, gente. 13 minutos, quase 14, eu vou encerrar porque eu tô decepcionado. Valeu, um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.